Aquele relacionamento que está morrendo, aquela pessoa que parou de falar com você, aquele silêncio que dói. Deus quer que você saiba que tudo pode mudar se você aprender a ouvir. Hoje, no nosso devocional de número 143, seguimos com o tema Quando ouvir, vira um ato de amor. E o trecho bíblico que nos guia é de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Tiago escreve por um povo vivendo pressão, sem rotina calma, sem tempo para processar tudo com maturidade. Eram pessoas atravessando conflitos, dificuldades, tensões e provações. E é justamente nesse cenário que ele traz uma orientação muito prática. Estejam prontos para ouvir, sejam cuidadosos ao falar e lentos para a raiva. Isso é muito forte, porque Tiago não começa falando de grandes discursos espirituais. Ele começa pelo jeito como a pessoa se relaciona, pelo ouvido, pela língua, pela irritação. Ele entra no lugar exato onde muitos vínculos se quebram. Tiago mostra que maturidade espiritual aparece muito no jeito como a gente escuta, fala e reage. E esse versículo ele tem um equilíbrio muito grande, porque Tiago não diz para a gente nunca falar, não diz para a gente aceitar tudo calada, também não diz para fingir que não sente raiva. Ele ensina outra coisa, ele ensina a não viver no automático nas nossas relações. E isso é muito importante, porque o relacionamento machuca muito. Quando a pessoa escuta pela metade, quando a pessoa responde antes de entender, quando fala para vencer e não para cuidar, quando explode antes de discernir, quando guarda mágoa sem tratar, ou quando confunde perdão com ausência de limite. E aqui entra uma verdade importante. Empatia não é concordar com tudo. Empatia é tentar enxergar o outro como alguém semelhante a você e não como um inimigo. Perdão também não é fingir que nada aconteceu. Perdão é não deixar a ferida virar governo do seu coração. E limite saudável não é frieza, é sabedoria, é bondade sem autoabandono. Amar o próximo não é deixar o outro invadir tudo, é aprender a unir verdade, compaixão e firmeza. E é isso que faz esse texto tão profundo. Quem ouve melhor, reage melhor. Quem freia a língua, evita muito estrago. Quem desacelera a raiva, protege vínculos. Quem perdoa com verdade, não deixa a dor apodrecer por dentro. E quem coloca limites saudáveis, não deixa o amor virar prisão. Esse trecho bíblico, ele continua fazendo tanto sentido, porque hoje quase todo mundo está cansado. E gente cansada costuma ouvir mal, falar rápido e irritar fácil. Isso aparece todo tempo, aparece na família, quando uma conversa simples vira discussão porque ninguém realmente quis entender o outro. Isso aparece no casamento, quando a pessoa já responde se defendendo antes mesmo de ouvir até o fim. Também aparece nas amizades, quando uma má interpretação cresce mais do que a verdade. Aparece no trabalho, quando pressão acumulada faz a comunicação ficar seca, impaciente e dura. E também aparece na nossa vida emocional, quando feridas antigas fazem qualquer fala soar como ataque. Pensa comigo aqui nesses exemplos reais. Imagina, você chega cansado em casa. Alguém te pergunta algo simples, mas você já responde atravessado porque por dentro estava no limite. Você manda mensagem com uma boa intenção, mas a outra pessoa entende errado. E em vez de conversa vem silêncio, frieza ou até ironia. Você tenta corrigir alguém, mas escolhe um tom tão duro que a verdade até estava certa, só que o coração do outro fechou antes de ouvir. Você já foi ferida tantas vezes que agora qualquer demora, qualquer mudança de tom, qualquer crítica pequena parece ameaça. Imagina, você quer perdoar, mas sente medo de ser machucado de novo. Então ou endurece demais ou se anula demais. E é aí que Tiago entra com essa sabedoria. Ele nos lembra que relacionamento maduro não é feito só de sentimento, é feito de atenção, de escuta, de freio, de consciência e principalmente de amor próprio.
Muita dor relacional nasce não da maldade, mas da pressa emocional. E ouvir bem já é uma forma de amar. Demorar para falar é uma forma de se proteger. Demorar para a raiva é uma forma de impedir que o momento destrua o vínculo. Esse trecho bíblico ele me trouxe uma ligação muito simples e bonita com a física quântica. Não é uma prova de fé, mas como uma forma de comparação. Porque a física quântica, ela nos ajuda a entender que nem tudo é tão simples quanto parece no primeiro olhar. Aquilo que parece na superfície nem sempre mostra toda a realidade. Nos relacionamentos acontece parecido. Às vezes, a primeira reação da gente diz: está te atacando, ninguém te entende, vou responder agora, não vou aguentar isso. Mas nem sempre a primeira leitura é a mais verdadeira. Às vezes, a pessoa só está cansada. Às vezes, a fala saiu errada, mas o coração não era mau. De repente, o conflito é menor do que o medo faz parecer. E às vezes o silêncio do outro não é rejeição, é só sobrecarga. Nem sempre a primeira impressão mostra a história inteira. Por isso, Tiago manda ouvir primeiro, falar depois e desacelerar a raiva. É como se ele dissesse: não viva só reagindo ao que parece, tente perceber com mais profundidade o que realmente está acontecendo. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que relacionamento você mais precisa ouvir melhor hoje? É na família? Talvez alguém perto de você esteja precisando menos de correção e mais de escuta. É no seu casamento? Talvez a relação esteja pedindo mais compreensão e menos defesa automática. Quem sabe na sua vida profissional ou social, talvez você esteja reagindo rápido demais e entendendo pouco demais. O que mais costuma te tirar do eixo nos relacionamentos? É a sensação de insegurança, medo de rejeição, cansaço acumulado, necessidade de se explicar o tempo todo ou mágoas antigas que ainda inflam fácil? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pisaria menos no acelerador? Tentaria entender antes de concluir? Aprenderia a amar sem se anular e a perdoar sem se desrespeitar? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia, eu ouvi para compreender ou só esperei minha vez de responder? O nosso exercício de hoje recebeu o nome de escutar melhor, reagir menos. São só 7 minutos para você olhar com sinceridade para um relacionamento que precisa de mais sabedoria. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao vínculo que mais tem exigido maturidade, então escreva e complete. Hoje, o relacionamento que mais preciso de sabedoria é... Escreva com honestidade, pode ser um relacionamento do seu círculo familiar, do seu círculo social, do seu círculo de trabalho. Só importa que você tenha sinceridade ao responder. Segundo, escreva o que Deus está te chamando a praticar, então escreva e complete. Se eu viver Tiago 1,19 nessa relação, eu preciso... Lembra da sinceridade, eu vou te dar alguns exemplos para te ajudar a pensar, mas você completa com o que é real para você. Se eu viver Tiago 1,19 nessa relação, eu preciso ouvir até o fim. Se eu viver Tiago 1,19 nessa relação, eu preciso falar com mais calma. Se eu viver Tiago 1,19 nessa relação, eu preciso não reagir no impulso. Se eu viver Tiago 1,19 nessa relação, eu preciso perdoar sem fingir que não doeu. Se eu viver Tiago 1,19 nessa relação, eu preciso colocar um limite com respeito, se isso for necessário. E terceira e última parte do nosso exercício, escolha um gesto simples para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte, você vai continuar escrevendo, completando, mas você vai se pôr em movimento. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou te ajudar com alguns exemplos, mas você já sabe que a sinceridade é fundamental. Antes de terminar o dia, eu vou escutar alguém sem interromper. Antes de terminar o dia, eu vou adiar uma resposta até meu coração se acalmar. Antes de terminar o dia, eu vou falar uma verdade importante sem agressividade. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo de perdão ou de limite saudável.
E não é só completar, você tem que fazer o que você está escrevendo. Porque a ideia desse exercício é não deixar a pressa emocional comandar o seu amor. Então, deixa eu te conhecer um pouco melhor. Coloca aqui nos comentários em que relacionamento você mais precisa ouvir melhor. Aquele que está quebrando por falta de escuta. E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você fala, menos você ouve? Então desabafa aqui, você não está só nessa jornada. Depois volta e faz o exercício, porque esse devocional ele não termina no amém. Ele só termina quando você decide que merece salvar um relacionamento através da escuta. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, sua mente aprendeu a respirar com Cristo. E hoje você aprende que ouvir é um ato de amor. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que estiver falando demais e precisar se lembrar de ouvir melhor. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te entrego os meus relacionamentos. Tu sabes onde eu tenho ouvido mal, falado rápido demais e me irritado com facilidade. Tu conheces minhas feridas, meus gatilhos, minha dificuldade de perdoar e também os lugares em que eu preciso aprender a colocar limites sem culpa. Hoje eu te peço, Senhor, me ensina a ouvir com amor, me ensina a falar com sabedoria, me ensina a desacelerar a raiva, me ensina a perdoar com verdade e me ensina a proteger meu coração sem endurecê-lo. E que eu não use minhas palavras para ferir, que eu não use meu silêncio para punir, que eu não use minha dor como culpa para machucar de volta. Faz de mim alguém mais parecida com Cristo nos vínculos da vida real, mais atenta, mais mansa, mais firme e mais amorosa, em nome de Jesus. Amém.